Passado nós estivemos a comemoração, ou aliás, a gente estava vendo a Portas Abertas, né? O domingo da Igreja Perseguida, foi muito bom, uma bênção domingo passado, a Natália, muito bom mesmo. E então a gente vai recordar um pouquinho a respeito do Apocalipse. Na última aula, o pastor, nós estudamos o capítulo 13, né, com o pastor. Então, lembrando que o livro do Apocalipse é dividido em seções. E que o número 7 é um número simbólico e importante no Apocalipse. E são essas seções. A aula do John, no começo, lá do Apocalipse, ele falou sobre isso, a respeito dessas seções, como nós lemos o Apocalipse. E que esse número indica totalidade, que é completo, e ele aparece 54 vezes. E a gente vê essa importância desse número. Uma das interpretações do Apocalipse é que os acontecimentos do Apocalipse não são em ordem cronológica, como eu acabei de falar agora, ou linear. Quer dizer, se a gente começar a ler o Apocalipse do capítulo 1 até o seu final, pensando que os acontecimentos serão um atrás do outro, a gente parece que não entende muito bem. Mas quando a gente aprende que essa é a interpretação do Apocalipse, que ele é em seções e essas histórias são repetidas 7 vezes, então a gente começa a entender melhor o Apocalipse. Um dos estudiosos que dizem, né, que é um grande estudioso, eu não li o livro dele, eu li só algumas citações, é esse William Hendrickson aqui. Ele faz um comentário do Novo Testamento, se eu não me engano, eu entrei na internet e tem na internet livros dele para a gente ler. Fala sobre isso, sobre o Apocalipse, tem dicionário bíblico, que é muito bom. E a última aula do capítulo 13, ainda na quarta sessão que nós estamos, hoje a gente encerra o capítulo 14, a quarta sessão. Nós aprendemos, sobretudo, que Deus está no controle soberano e que Cristo vai dar a vitória final à sua igreja. Amém? Bem, então hoje é o capítulo 14, do 1 ao 20. Então eu vou, conforme a gente for caminhando na aula, a gente vai lendo os versículos. Fica mais fácil, mais rápido, para a gente não perder muito tempo. Eu espero conseguir terminar o capítulo, não ser muito longa, né, a respeito do nosso estudo. Antes de começar a aula, vamos fazer uma oração, pedir a Deus orientação, que tudo seja para a honra e glória dele. Senhor, te louvamos por este dia, mais uma vez, te louvamos pela tua igreja aqui em São Miguel, Senhor, por cada irmão, por esta família tão querida, Senhor, porque o Senhor tem colocado irmãos abençoados, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos dado amor, união e comunhão, Senhor. Muito obrigada, Pai. Abençoe este estudo da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a minha voz, a minha boca, Senhor, e que eu fale somente aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas e é maior em nossas vidas, ó Pai. Apesar de muitas coisas acontecerem, talvez impedindo que a tua palavra seja proclamada, estudada, mas o Senhor sempre nos abençoa, sempre nos dá a vitória, Pai. Te louvamos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, no começo aqui, os primeiros versículos do Apocalipse, vamos ler aqui do capítulo, no versículo 1 ao 5. Então, eu vou ler aqui do 1 ao 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa.
entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Esse estudo de hoje, eu procurei tirar algumas lições do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele faz um estudo do Novo Testamento e ele tem um estudo do Apocalipse. E do estudo que nós estamos acompanhando do reverendo Leandro Lima, tá bom? Se alguém quiser procurar esse livro do pastor Hernandes, ele também é muito bom, muito fácil de entender. Muito bem, nesse capítulo 14, eu achei interessante como Deus caminha as coisas. Eu não sei se foi de propósito que o John fez, mas o capítulo 14 está relacionado ao capítulo 5, que foi o estudo que eu também dei numa das aulas, foi a minha aula do capítulo 5, né? E achei bem interessante isso. Algumas referências que então nós temos nesse capítulo é de Ezequiel 9:4 e Apocalipse 7, de 3 a 4, que fala também dos 144.000 selados. No Apocalipse 5:10, eu vou ler aqui rapidinho, diz o seguinte, vamos lá. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Referindo-se aqui ao começo, no versículo 1, tá? E também Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4. Se alguém achar antes de mim, pode ler. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, lembrando que nós temos sempre referência do Antigo Testamento, o livro de Daniel, de Ezequiel, de Joel, quando a gente estuda o livro do Apocalipse. Aqui no começo, no versículo 1, que fala a respeito de Sião, é uma expressão de salvação, se referindo ao céu, onde a igreja selada está em pé com o Cordeiro no monte Sião. Uma das interpretações é que não seria um local geográfico nesse momento, como a terra em Sião, mas sim um lugar no céu, onde a igreja selada está com o Cordeiro no Monte Sião, adorando ao Senhor. É interessante também que nós temos aqui a referência sempre do Salmos 2, o pastor até falou a respeito disso, né? Do Salmo 2, principalmente aqui no capítulo 14, os versículos 6 a 9. Salmos 2, versículos 6 a 9, diz o seguinte: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui a gente já vê a referência. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E aí a gente tem Joel 2:32. Depois, irmãos, vocês podem ler cada um desses versículos. Eu não vou ler todos para a gente não se alongar muito aqui no estudo, tá bom? Então vamos lá. E aqui nesta sessão nós vamos perceber que nós vamos ter as 7 vozes. Então, a primeira voz, ela já está no começo do capítulo 14.
Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aí o versículo 2. Ouvi uma voz do céu. Essa é a primeira voz. Ouvi uma voz do céu. E aqui a gente tem a referência de um novo cântico. É a celebração da dignidade do Cordeiro. A gente pode perceber aqui, quando nós lemos capítulo 14, e antes o 12 e o 13, que há um contraste com relação ao Cordeiro, que antes falava apenas de uma figura, alguma coisa assim. Aqui não. Aqui deixa claro que este Cordeiro é Jesus, é Cristo, né? Deixa eu ver aqui uma anotação que eu fiz a respeito disso, falando o seguinte. O verdadeiro, comparando, né, com o capítulo 13, o verdadeiro Cordeiro. Não alguém parecido com o Cordeiro, como se fala anteriormente no capítulo 13. Onde fala-se de um falso, revela-se um falso Cordeiro. No 14, um verdadeiro, descreve-se o verdadeiro Cordeiro. Aqui, nós temos a figura da igreja. Está cantando no céu enquanto os adoradores da besta blasfemam. Vemos também isso no capítulo 13, 6, que fala a respeito disso. Que diz o seguinte: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, um contraste dos verdadeiros adoradores, porque nós temos a igreja verdadeira de Deus e a igreja que adora a besta. São duas coisas completamente opostas. Nós temos a respeito disso referência também no capítulo 16, 10 a 11, que também fala da blasfêmia. Mas os remidos do Senhor estão no céu, cantando um novo cântico. Aqui, irmãos, a gente pode ter certeza do quê? De que aqueles que sofreram perseguição, aqui fala a respeito desse tempo, a perseguição na terra, os crentes que sofreram, choraram, temos a promessa de Deus. Do quê? De que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e então a alegria da igreja será completa. E ela cantará um novo cântico, que ninguém poderá aprender, senão os remidos. E a respeito desse número que fala aí, os 144.000, a interpretação que nós estudamos, que nós temos aqui, é de que esses 144.000 é a igreja, os remidos, os comprados pelo sangue do Cordeiro, a igreja universal, a igreja de Cristo, que está representada neste número. Então, cai por terra a interpretação literal de que esses 144.000 seriam os israelitas apenas, né? Então, nós entendemos aqui que a igreja está com Cristo no céu, a igreja universal, remida pelo sangue do Cordeiro. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a falar? Irmãos, aí me ajudem. Se precisar, por favor, abre aí o... Lilei, só um comentário. Você Sim. já falou algumas vezes a respeito do cântico, do louvor, dos remidos, dessa celebração mesmo de dignidade do Cordeiro. E em uma das primeiras aulas a gente comentou que do Novo Testamento, o livro do Apocalipse é o que contém mais hinos de louvor e de adoração a Deus. Então, ao contrário de ser um livro tenebroso, é um livro em que o povo de Deus se junta para cantar e adorar, porque o final para a gente é muito bom. Então, há motivo para a gente cantar, se alegrar e celebrar na presença de Deus. Muito bom, é verdade. Isso mesmo. Muito bem, então vamos seguir aqui. Terceiro ponto, a igreja é o povo redimido por Deus. Aí nos versículos 4 e 5. Deixa eu ver aqui.
Uma coisa que eu queria falar antes de ir para o versículo 4 e 5, e o que o John falou, também a respeito do novo cântico, né, que é uma expressão de louvor. O novo cântico é a celebração da dignidade do Cordeiro, dos motivos pelos quais ele se tornou rei, Salvador. É uma exaltação da sua obra redentora, através da morte e ressurreição, que teve o efeito de trazer quem? Os salvos, os redimidos, de todas as nações, de todos os povos, língua, raça. Por isso que não seriam só os israelitas. E o cântico que a Andréia cantou, o último, até sugeri para ela, porque ele representa muito isso, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. É lindo esse cântico. E exalta o nome de Deus, o nome de Cristo. Então, vamos continuar aqui. Dos versículos 4 e 5, a igreja é o povo redimido por Deus. Aqui, como todo o texto anterior, nós devemos lembrar que interpretamos como algo simbólico, né, do Monte Sião. Aqui também o termo casto é um simbolismo da igreja de Cristo sem mácula, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim como Paulo diz lá em Efésios 5, 27. Vamos ler, porque esse versículo fala a respeito exatamente disso. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu penso aqui, irmãos, como uma exortação para nós, como igreja, como filhos de Deus. Como que nós estamos vivendo hoje? Como que a nossa vida está? Faz a gente pensar e refletir a respeito disso. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela tem que ser perfeita, sem mancha, sem mácula. Porque nós fomos comprados com o sangue precioso de Cristo, né? Que nos limpa de todo pecado. Então, nós aprendemos aqui que nós precisamos cada dia mais viver uma vida mais santa, mais pura, mais perto de Deus, estudando a palavra, ficando próximos do Pai, né? Podemos ver que no Novo Testamento temos os dois termos. Esse termo que fala aqui em Apocalipse, castos e sem mácula, usados para descrever a igreja no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 11, 2, fala isso. Paulo fala de seu esforço em apresentar a igreja a Cristo. E também nesse contexto é uma expressão que denota pureza espiritual. 2 Coríntios 11, 2. Irmão, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode abrir aí o seu microfone, tá bom? 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, nesse contexto, é uma expressão que denota pureza espiritual. No Antigo Testamento, lemos em Sofonias 3,13 o seguinte: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Aqui a gente vê a referência do Antigo Testamento, da profecia também, né? Como a Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Como a gente aprende todo dia, a gente lê, relê e nunca é algo que, mas isso aqui já passou, isso aqui já entendi. Não, a gente entende de novo, aprendeu coisas novas. A Bíblia, a palavra de Deus é completa. O Evangelho, ele é completo, é perfeito. Aqui a gente entende por que existe esse número, por que Deus deu essa imagem, deu essa mensagem a João, para que a gente entenda que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é completa,
Ela não é algo separado como um livro qualquer que a gente lê capítulo por capítulo, acaba. Depois, às vezes, nem tem graça ler de novo, porque você já sabe tudo que vai acontecer, né? A Bíblia, a palavra de Deus, não. Ela sempre está nos ensinando, nos exortando, e a gente aprende de novo, né? Então, continuando. Então, por fim, os 144.000, ou a igreja, são virgens e castos. Recusaram a se contaminar, a se manchar, não participar da prostituição, que é adorar a besta, mantendo-se puros em relação a Deus. Então, isso é muito importante nós estarmos atentos. Passando agora para os versículos seguintes, 6 e 7, que seria a segunda voz, tá? Então, a gente tem mais uma frase aí. O juízo é anunciado aos moradores. Versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Mais uma referência à soberania de Deus, à criação de Deus, em Gênesis, né? Quando eu li esses versículos, eu lembrei de um pastor que eu, de vez em quando, ouço as mensagens dele no YouTube, chama Edson, e ele mostra um vídeo de uma tribo lá no Oceano Pacífico, eu não lembro o nome agora, mas que eles eram canibais. E foi um grupo de missionários para pregar nesse lugar. Só que eles não tinham a mínima ideia de como que era essa tribo. Eles achavam que eles iriam se adaptar à língua, ao povo daquele lugar. E eles foram para pregar o evangelho. Enfim, resumindo, eles foram presos, torturados, e eles foram, os canibais comeram, foram mortos e comeram esses missionários. E se passaram muitos anos e o evangelho chegou a essa tribo. E aí eles chamaram os descendentes desses missionários. Praticamente a ilha toda é evangélica, se converteram e eles pediram perdão ao que aconteceu no passado, a respeito dos seus antepassados, né? E eles se reconciliaram e foi assim, é um vídeo que tem uma imagem assim muito emocionante, deles cantando, deles pedindo perdão, eles falando a respeito de como foi maravilhoso conhecer Jesus, e agora eles entendem por que o evangelho, por que o amor desses missionários irem falar para eles, porque eles precisavam conhecer esse amor, eles não sabiam que existia esse amor. Então, quando a gente lê aqui o Apocalipse, a gente entende de todas as tribos, povos e raças. Enquanto o evangelho não for pregado em toda a parte do mundo, Jesus não virá. E a gente tem visto que o evangelho tem sido pregado. Muito bem, então aqui vemos um alerta de Deus. Alerta, né? Também no capítulo 9, 20 e 21, fala a respeito do alerta, que são as trombetas do juízo, alertando. Mas os ímpios vivem como se o juízo jamais fosse chegar. Aqueles que não creem, que são os ímpios, que fala também em 2 Pedro 3:4, estão vivendo sem se importar com Deus, sem se importar com aquilo que vai acontecer no futuro, né? Ou mesmo agora vivendo sem a presença de Deus. Então, é um alerta aos moradores da terra. Deus avisa e conclama ao arrependimento. Deus sempre dá oportunidade. A gente sabe disso. Essa palavra aqui a gente pode dizer que ela é importante. Por quê? Porque Deus dá oportunidade, Deus anuncia, a voz está anunciando.
Enquanto durarem os tempos, os homens têm a oportunidade de se arrepender e se voltarem para Deus. Só Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Deus Criador. A palavra de Deus, Paulo fala a respeito disso, que até a natureza mostra que existe um Criador. Ele é a origem de todas as coisas. Então, nós vemos o alerta. Então, agora vamos seguir para o versículo. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Não? Então. Só para verificar essa disposição que você falou, Milei, que você falou no começo do capítulo, que a primeira voz é a do versículo 2, e me parece que está havendo a primeira voz, segunda voz, terceira voz e quarta voz. Então, olhando essa disposição, então são 5 vozes no caso. Então, quando eu comecei a estudar, eu percebi isso também. Só que quando eu estava lendo a respeito do capítulo 14, tanto o Leandro Lima quanto o pastor Hernandes Dias Lopes fala que a primeira voz, ela começa no versículo 2. Por isso que eu falei que a primeira voz começa lá. Ouvi uma voz do céu. Então, na verdade, essa já seria a primeira. Aí vem a segunda, a disposição colocada no capítulo, ela está dividida, onde a primeira voz seria no capítulo 6, não é isso? Lá fala a primeira voz, né? Mas a gente pode perceber que a voz já começa lá no versículo 2. Por isso que eu coloquei, tá bom? É uma interpretação. Isso. Obrigado. Nada, nada. Versículo 8. Então, seria a terceira voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui está se referindo também a Isaías 21, 9. Isaías 21, 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. A grande Babilônia é o sistema mundano. O mundo seduz, engana. Então, aqui, a grande Babilônia está falando do sistema mundano, do mundo, tá? É a religião prostituída que vai estar a serviço da besta e de Satanás no mundo. O mundo seduz e engana quando Satanás não consegue desanimar o povo de Deus. Por perseguição, ele tem conseguido afastá-lo por meio das seduções do mundo. Essa é uma frase do pastor Martin Lloyd Jones, um escritor evangélico. Ele fala muitas coisas a respeito disso. E eu achei interessante essa frase dele citada no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, onde o mundo engana e Satanás tenta tirar a igreja dos olhos de Deus, né? E aí ele quer perseguir a igreja, tentando afastá-la. Muitas vezes, a sedução do mundo que faz? Tira o crente do caminho de Deus. Tenta seduzir, né? Lá, quando Jesus fala da semente que foi lançada na terra, que foi lançada entre as pedras, e a referência, a interpretação é de que essas pedras seriam o mundo, que não deixa a semente germinar, as pedras sufocam, e aí o brilho do evangelho não reluz para aquele onde a semente foi lançada, né? Para aquela pessoa, para o ser humano que a semente do evangelho foi lançada.
Então, os olhos dele não se voltam para Jesus, mas sim para as seduções do mundo, que o seduz e o tira do caminho de Deus, do Evangelho. E tem um escritor também chamado George Led, que ele fala de um livro, Teologia do Novo Testamento. Ele escreveu que a Babilônia era o grande inimigo de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Em Isaías 21:9, como eu li agorinha, né? Também em Jeremias 52 e Jeremias 51:8, fala a respeito disso também. E aqui representa a capital da civilização apóstata dos últimos dias, o símbolo da sociedade humana organizada política, econômica e religiosamente em oposição e desafio a Deus. Sempre o mundo vai querer desafiar a Deus, sempre, né? A falta de fé, não creem. Então o mundo seduz. Isso aqui tá muito bom, fica aqui, tá gostosinho, vamos ficar aqui, né? Depois a gente fala, depois a gente vê se Deus existe, né? Vamos ver. Então o mundo seduz e engana, e ele tem se conseguido afastar por meio das seduções do mundo. A condenação dos adoradores da Babilônia. Deixa eu tirar aqui. Aliás, a condenação dos adoradores da besta. Então, a quarta voz agora, dos versículos 9 e 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, aqui a quarta voz. Chegou a hora do juízo. Agora não tem mais oportunidade. Sem oportunidade de arrependimento. No versículo 10, a gente pode ver uma referência do Antigo Testamento que fala sobre isso, do fogo e enxofre, né? Isaías 51:17. Então, vamos ler lá para a gente entender. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento e o esgotaste. Então, a ira de Deus contra o falso profeta, contra os ímpios, contra os adoradores da besta. Aqui no Apocalipse a gente sempre vai perceber isso. Mostra a ira de Deus contra aqueles que vão contra o temor de Deus, que não se arrependem, que continuam adorando a besta, mesmo Deus dando oportunidade, mesmo a palavra sendo pregada, mesmo ouvindo o alerta de que devam se arrepender, se prostrar e olhar para Deus, continuam longe, continuam praticando as maldades, a prostituição e tudo aquilo que é contra os mandamentos, contra a vontade de Deus. Então, vem a oportunidade, vem o alerta, e mesmo assim, sempre tem aqueles que não se prostram, não se arrependem dos seus pecados. Então, chegou a hora do juízo. Agora não tem mais oportunidade. E a respeito disso, lá em Gênesis 19:24, que fala lá de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:24, diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então a gente vê aqui a referência a respeito de Sodoma e Gomorra, falando
esse fogo e enxofre. É isso. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Estão entendendo? Eu estou falando alguma coisa que alguém não está entendendo? Por favor. Fale alguma coisa aí, tá bom? Ok? Vou continuar. Muito bem. Então, no Novo Testamento, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não se arrepender, aqueles que adorarem a besta serão condenados. Já em João, no Evangelho de João, a gente já ouvia, né, já havia o alerta. João já estava dando esse alerta, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O João do Evangelho, né? Evangelho de João. Ok? Podemos continuar? Deixa eu ver se tem mais alguma referência para eu falar aqui, irmãos. Quem escolher servir a Satanás, pois não ouviu os avisos, nem se arrependeu, lembrem que tem os avisos, as trombetas, os selos, né? Todos esses avisos, principalmente quando fala das trombetas, né? Está mostrando que Deus está avisando. Então, aqueles que não se arrependerem sofrerão as consequências. Os adoradores da besta serão atormentados eternamente. Isso é muito triste. Os remidos, perseguidos, aqueles que não se prostraram à besta, não adoraram, mas permaneceram fiéis, firmes, como diz lá, né, nos primeiros versículos do Apocalipse, ser fiel até a morte. Esses, então, serão remidos, salvos, terão descanso com Deus. É melhor suportar a perseguição pacientemente do que escapar dela agora e ser atormentado por toda a eternidade. Irmãos, eu fico pensando, a gente não sofre perseguição aqui, uma perseguição como a gente viu domingo. Vocês lembram como a Natália falou a respeito da perseguição do mundo muçulmano? Então, a gente não tem essa noção. E eu fico pensando nessa perseguição. O dia que nós tivermos, porque talvez nós passemos por isso, talvez não. A gente não sabe o que Deus tem preparado. Por isso, é melhor ficarmos firmes, estarmos diante da palavra de Deus todos os dias, orarmos, nos alimentarmos da palavra de Deus, ficarmos firmes, a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente. Por quê? Porque a perseguição virá. A gente já está vendo muitas coisas acontecerem. A gente já começa a perceber isso aqui no Brasil. O governo, a política aqui no país, muitas coisas mudando no Brasil e no mundo. Então, a gente já pode ter uma noção do fim, de que o fim realmente está próximo. E aqui a gente está vendo o alerta, né? Então, vamos seguir. Alguma pergunta, alguma questão, alguém quer colocar? Ok. 7º ponto, a bem-aventurança dos que morrem em Cristo. Aqui seria a quinta voz. Então, vamos lá. Quinta voz, versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, aqui a quinta voz, é importante essa palavra, escreve. A bem-aventurança dos que morrem em Cristo. Essa revelação não é passageira, deve ser escrita. Por isso que João
ele colocou, ele escreveu realmente, porque a voz diz, escreve, e depois, bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Então, a bem-aventurança dos que morrem em Cristo. E daí o pastor Hernandes falou algo que eu achei interessante. Não são todos os mortos que são felizes, mas os que morrem no Senhor. É engraçado falar, é morto feliz? Morto é morto, não é? Mas, olha só, os que morrem no Senhor são felizes, pois aqueles que morrem ou são martirizados pela besta ou pela grande meretriz serão muito felizes. Por quê? Terão o descanso no Senhor, em contraste daqueles que não terão. Por quê? Porque serão castigados eternamente. Enxofre, fogo, tortura, eternamente. Os mortos em Cristo descansam. Vemos em contraste entre os ímpios e os crentes. Os ímpios atormentados, no verso 11, e os remidos descansando, no verso 13. Os que morrem em Cristo não morrem, dormem, não vivem vagando, não vão para o purgatório, né? Nem para o túmulo, vão para o paraíso, para o lar, para o céu, para o seio de Abraão. Vão habitar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. As Escrituras nos ensinam que os mortos dormem. Aonde que nós vemos isso? Daniel 12:2, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, Paulo, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses. Não vou ler todos, irmãos, para a gente não se alongar muito, então eu vou ler em Mateus 9:24. Se algum irmão quiser ler mais algum versículo, acha aí, abre o áudio para ler, tá bom? Que é bom que vocês participam, senão eu fico falando aqui sozinha, que eu tô nervosa. Mateus 9:24. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Quem disse isso? Jesus. A ressurreição da filha de Jairo. Então, Jesus disse, ela dorme. João 11:11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, novamente. Então, irmãos, os mortos em Cristo não são levados para o céu por suas obras, mas levam suas obras para o céu. Não ficarão sem recompensa. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Então, lembrando, nós não somos salvos por obras, mas aquilo que nós fazemos para Deus não ficará sem recompensa. Nós seremos recompensados. Então, nós não fazemos as coisas para ganhar a salvação. Não é isso que a gente está lendo aqui, tá bom? Mas nós entendemos que a palavra de Deus diz que aquele que for fiel até a morte terá a coroa da vida. Então, esta é a referência. Os mortos em Cristo não são levados para o céu por suas obras, mas levam suas obras para o céu. Não ficarão sem recompensa. Irlei? Oi. Só um comentário. Continuando o versículo 12:13 de João 11, diz assim: disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. A nossa irmã Mirley bem disse que quando nós, os servos de Deus, morremos, nós estamos com o Senhor no paraíso, no seio de Abraão, estamos com Ele para todo sempre.
E esses versículos, alguns versículos, esse versículo que eu li, o que a Mirley leu, eles são usados às vezes pelos adventistas para falar do sono da alma, como se depois a pessoa morre, ela fica num estado inerte. Ela, na verdade, ela não está nem no paraíso, nem no inferno, ela apenas está dormindo, esperando o dia do juízo do Senhor. E nós não cremos nisso, nós cremos exatamente no que a irmã Mirley falou, que esse sono da alma é uma linguagem figurada para a morte, mas para nós, as mesmas palavras que Jesus disse ao ladrão da cruz servem para nós. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não no dia da minha volta, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é uma linguagem figurada que demonstra que os mortos em Cristo estão com ele, já estão no seio de Abraão, já estão no paraíso, e como o ladrão na cruz, já estarão com ele assim que partirem. Tá bom? Muito bom, John. Valeu, obrigada. Muito bom. Continuando. A segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. A sexta voz. Aqui no versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. João narra novamente a visão. João sempre fala, né? Ele vai narrando as visões. Ele fala, olhei e eis que vi. E aqui a gente também tem a referência do Antigo Testamento. Daniel 7,13 e no Novo Testamento, Mateus 24,30 e 1 Tessalonicenses 4,17. Tá? Aqui não se trata de um anjo, mas inegavelmente uma figura de Cristo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Tá? Por isso que é inegavelmente a figura de Cristo. A foice, o que significa aqui? Um instrumento de colheita. Agora é hora da colheita. Jesus virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente e vitoriosamente. Virá para a colheita das primícias, ou seja, reunir a igreja, os seus eleitos. A gente vê nos versículos 15 e 16. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz. Essa já seria a próxima voz, mas eu vou ler para vocês. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, os remidos serão reunidos, como trigo no celeiro, mas os ímpios como o joio na fornalha. Em Mateus 13, 40 e 43, fala a respeito disso. E aqui a gente já tem o arrebatamento, né? Então, novamente, João narra essa visão. E olhei e eis que vi. Então, a foice sendo um instrumento de colheita, fala como Jesus virá. Cristo virá para a colheita das primícias. Ou seja, ele vai reunir os seus eleitos. A colheita é o fim do mundo, já é o arrebatamento. Tanto Cristo como os anjos são os ceifeiros. Mateus 24, 30 e 31. Importante nós lermos esses versículos, para a gente entender bem o que a gente está querendo dizer aqui. Alguma colocação, irmãos? Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande e muita glória. Aqui, o título até desses versículos é a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus virá, como eu disse aqui anteriormente, né? Fisicamente, pessoalmente. Todo o povo, toda a terra verá, né? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então os remidos serão reunidos como trigo
no celeiro, mas os ímpios como joio na fornalha. Aqui em Mateus 13, 40 e 43, fala a respeito disso. Mateus 13, 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Jesus explicando a parábola do joio. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só a referência aqui. A mesma que nós lemos em Apocalipse. Então, os remidos serão reunidos como trigo no celeiro. Então, aqui a gente entende como será o arrebatamento. Agora, a sétima voz, ou seja, a vindima, é a segunda vinda de Cristo para o castigo final dos ímpios. Vindima, para destruir os ímpios, e a colheita para recolher o povo de Deus. Versículos 19 e 20. Então, eu vou ler desde o comecinho, deixa eu ver aqui, do 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, a vindima para destruir os ímpios e a colheita para recolher o povo de Deus. O anjo passa a foice na terra e vindima a videira e lança as uvas no grande lagar da cólera de Deus. Devemos reparar aqui, irmãos, nesse ponto, que a colheita é para recolher o povo de Deus, então a ceifa, enquanto a vindima para destruir os ímpios. O juízo divino sobre os ímpios, no versículo 19 e 20, o anjo passa a foice na terra e vindima a videira e lança as uvas no grande lagar da cólera de Deus. Nós podemos comparar com Isaías 63, versículo 6. Isaías 63, que diz o seguinte: O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Aqui João descreve esta cena, e eles entenderiam bem por quê? Porque quando eles colhiam as uvas, eles pisavam as uvas para fazer o vinho. Então, eles faziam um lugar muito grande e os homens pisavam, né? E aí aquela uva, aquele lagar, né, se enchia, e era um local muito grande, né, para que fabricasse esse vinho, né, se pisasse essas uvas. Então, essa figura dava-se para entender bem. Por quê? Porque eles tinham a convivência, sabiam o que isso significava. Na minha ira pisei os povos, aqui diz em Isaías. No meu furor embriaguei-os, derramando por toda terra o seu sangue. No versículo 20, João fala de pessoas. Isso é evidenciado quando João diz que o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar.
E esse lugar aqui dá a ideia, eu vou ler um trecho aqui do livro, que diz o seguinte: o pisar das uvas era uma figura familiar para a execução da ira divina sobre os seus inimigos. Essas uvas que são pisadas são os incrédulos. Assim como as uvas são pisadas e esmagadas, assim também os iníquos vão ser destruídos e castigados eternamente. Então, essa é uma ideia clara do furor da ira de Deus contra os ímpios que blasfemaram do seu nome e perseguiram a sua igreja. Então, o apóstolo João descreve o próprio Cristo pisando o lagar. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E aqui, o número, que aí fala no final, né? 1.600 estádios. É uma extensão aí de 360 quilômetros. É uma área muito grande. O que isso quer simbolizar? Então, simboliza que é uma totalidade. Então, a ira de Deus virá por toda a terra. Ninguém vai escapar. Aqui o que ele quis dizer, João quis dizer também, nós podemos comparar que seria do norte ao sul da Palestina, ou seja, de Dan a Berseba, querendo dizer uma totalidade, por toda a terra. O juízo de Deus alcançará a todos, a terra inteira, sobre todos os ímpios. Não adianta se esconder dentro de uma caverna e por as profundezas do mar, não vai escapar. Então, em todos os lugares, a ira de Deus será completa. O juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios, em todos os lugares. Em 14:20 fala isso, né? Até fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, é uma extensão onde Deus terá o seu juízo completo sobre todos os lugares. Muito bem. Então, aqui a gente está encerrando esta sessão, certo? Com a 7ª voz. Tudo bem, irmãos? Alguma participação, alguma pergunta? Ô, Mirley. Pois não. A turma, os ricaços aí estão fazendo uns bunker. Eu pensei neles, não adianta. Você viu os luxuosos que estão fazendo? Quando já passou aquilo ali, eu falei, não adianta, o senhor vai arrancar daí de baixo. O dia que vier o juízo de Deus, nem bunker, nada vai... Vários, os caras estão fazendo fortunas lá embaixo. Então, pois é. É verdade. As pessoas estão vivendo como se nada, o mundo está seguindo aí, né? Tem o coronavírus, mas isso aí vai passar, vai vir uma nova sociedade. Eu não acredito nessa nova sociedade com mais amor ao próximo, como muitos estão falando que essa pandemia veio para fazer com que as pessoas se aproximassem mais. Muito pelo contrário. Para mim, as pessoas estão cada vez mais longe umas das outras, mais egocêntricas, mais egoístas, distantes de Deus, não percebem que tudo isso é a mão de Deus sobre os ímpios, mas estão vivendo. E o evangelho está sendo pregado assim com maior intensidade, eu acredito, né? Visto que a internet ela alcança, tem um alcance muito grande, né? Não é verdade? Então, Mirley, tudo essas coisas que estão acontecendo, tem gente que está tão... Ai, eu tenho que sair de casa porque eu não estou aguentando. Eu falo assim, gente, eu fico em casa sozinha, dentro de casa, tem tanta coisa para fazer. Vai buscar a Deus, não é? É verdade. Aí querem sair, estão tudo brigando nos apartamentos, é marido e mulher, homem matando mulher, tá uma confusão danada. Por quê? Porque não tem Jesus, não é? Falta de Cristo, falta do amor de Deus. Falta do amor de Deus, O amor verdadeiro. Muito bem.
Então, nós vamos concluir a aula. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, nós vamos para a conclusão. Mais alguma colocação? Então, a conclusão. Só há duas igrejas, a verdadeira, os 144.000 selados, redimidos, e a igreja apóstata, que seguirá a besta e receberá a sua marca. A história da redenção foi mais uma vez contada, nos capítulos 12 a 14. Revelou-nos importantes detalhes a respeito da vitória de Cristo, dos instrumentos malignos, da perseguição imposta à igreja e da fidelidade dos que confessam o nome de Cristo. Então, o que nós podemos aplicar em nossa vida? É um desafio para nós, desafio para o povo de Deus, que reveja a sua postura em relação ao mundo. Testemunho, postura de vida, testemunho, né? Hoje ainda é o dia da oportunidade. De que lado você está? Sua vida é pura? Seus lábios são puros? Como está a sua vida? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Esta é uma mensagem, irmãos, de esperança. Nós não devemos ficar tristes. Isso, muitas vezes, quando o crente lê, e Deus falou muito comigo nesse estudo, irmãos. Nossa, quando a gente começa a estudar e a ler, você vai aprendendo e Deus vai falando. E a gente não deve desanimar. A gente não sabe exatamente como será, mas a gente tem que crer nessa mensagem e ouvir o que o Espírito está nos dizendo. E o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigada pela paciência. Espero que eu tenha feito... vocês pudessem entender, né, aquilo que eu quis transmitir, que o Espírito Santo falou comigo. Tá bom? Obrigada, John.